Olá, queridos, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pastor Marcelo Cordoville e nós vamos começar uma série de aulas aqui no nosso canal Momento Teológico aqui pelo YouTube. Eu também vou estar colocando esse estudo também no Facebook e também no meu Instagram, tá bom? Então você que deseja acompanhar esse estudo, hoje é a nossa primeira aula, tá bom? De introdução à escartologia bíblica, tá bom? Então você que deseja acompanhar as outras aulas, eu te peço, você que está no nosso canal Momento Teológico no YouTube, você que recebeu o link ou pelo WhatsApp, tá bom? Que eu tenho um grupo de WhatsApp ao qual eu passo esse link, tá bom? Você que deseja deixar sua dúvida ou pelo WhatsApp ou até mesmo aqui pelo YouTube, pelo Face, onde você estiver na mídia social a qual eu participo, tá bom? Você pode deixar suas dúvidas aí, suas perguntas ou seus comentários, tá bom? Te peço também que compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, apresente esse estudo para o máximo de pessoas que você conhece. Tem muita gente que precisa compreender muito bem, tá bom? A respeito de escartologia bíblica. Vamos lá, vamos para a nossa aula? Então, estamos aqui na introdução e o que diz a introdução aqui? Eu quero usar o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: falando disto, como também em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha só que bacana aqui desse texto aqui. O apóstolo Pedro aqui, ele vai dizer o seguinte, que a escartologia, né, o estudo que envolve a doutrina escartológica, ela é difícil de se entender. Infelizmente, há muitos indoutos que distorcem a palavra de Deus, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós estudamos escartologia bíblica, tá bom? Para que a gente tenha nesse estudo uma compreensão correta da palavra de Deus, desse estudo, bem de como todo tipo de matéria teologal que qualquer professor, tá bom? Ou qualquer pastor venha trazer para os seus ouvintes, nós precisamos discorrer e priorizar, tá aqui, as escrituras reveladas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então isso aqui é uma Bíblia Darken, tá bom? Tem uma Bíblia, que é a minha Bíblia que eu costumo pregar, né? Isso aqui é uma Bíblia até menor, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, ela não é de estudo, mas é a Bíblia que eu utilizo para fazer meus estudos, tá bom? Uma Bíblia realmente normal, uma Bíblia simples, uma edição especial, né, do Centenário das Assembleias de Deus, tá bom? João Ferreira de Almeida, tá bom? Uma edição corrigida. Então o que acontece? Nós precisamos, em qualquer estudo teologal, nós precisamos discorrer para revelação das Escrituras e apresentar uma totalidade das informações futurísticas e essenciais. Então, se nós temos informações, profecias a respeito de coisas futuras, tá bom? Escarto, revelação, tá bom? Escarto, estudo, nós vamos aprender isso lá na frente, lá, tá bom? Vou trazer a definição de escartologia para você, mas nós precisamos tirar essas informações da palavra de Deus e com muito cuidado. Existe até uma advertência que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Nós vamos observar aqui o que diz esses dois textos aqui, desses dois versículos. Versículo de número 22, Apocalipse 22, 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, muito cuidado em trazer acréscimo, principalmente na matéria escartologia, nesse estudo maravilhoso, tá bom?
Então, nessa introdução, a gente já fica esperto aí que nós precisamos realmente trazer algo dogmático e bibliocêntrico, tá bom? Versículo de número 19 diz assim: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Olha só que advertência nesses dois versículos aí, uma advertência bem realmente tendenciosa, tá bom? Para que a gente possa tomar muito cuidado naquilo que nós estudamos e falamos a respeito de escartologia bíblica. Então, quando se trata sobre escartologia bíblica, o estudo que eu vou estar trazendo aqui para os senhores, tá bom? Para as senhoras, para o povo de Deus, não é um estudo especulativo ou teológico-cêntrico, tá bom? Teologicamente existem muitas teorias, teologicamente existem muitos argumentos, tá bom? Dentro da escartologia bíblica, mas eu quero trazer para os irmãos, para os amigos, tá bom? Algo dogmático, ok? E bibliocêntrico. Então nós vamos aprender muito aqui, tá bom? Renunciar à autoridade bíblica para executar raciocínios ao bel prazer é muito perigoso, tá bom? Muitas pessoas têm se utilizado, tá bom? De argumentos ao bel prazer e tudo isso vai trazer, tá bom? O intuito de formular teorias, como existem muitas, quanto ao futuro baseado em passagens e interpretações isoladas. E quando nós trazemos argumentações ao bel prazer, tá bom? Fazendo uma especulação, né? Até mesmo pessoal ou de terceiros, que não tem base bíblica, nós estamos forçando, tá bom? A palavra de Deus dizer o que ela não diz. Então nós vamos tomar muito cuidado nesses estudos, tá bom? Hoje é somente a introdução para nós não trazermos nada que venha ferir a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, tá bom? O que a gente pode aprender mais aqui? O doutor pesquisador David Hunter, ele vai dizer o seguinte a respeito dos estudos escartológicos. Olha só que legal. Ele vai dizer que nós teríamos de ser como Deus para que tudo fosse provado e racionalizado para nós. Obviamente, nós não somos como Ele, somos finitos e Deus é infinito. Simplesmente não temos a capacidade de compreender tudo sobre Deus e seu universo. Portanto, precisamos confiar nele quando nos fala sobre as coisas que nós não podemos compreender de forma plena, queridos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha esse pesquisador, esse teólogo maravilhoso, David Hunter, ele vai deixar bem claro, querido, que nós não somos Deus, nós somos finitos, Ele é infinito. Então existem coisas que nos são reveladas e existem coisas que não são. Então, conquanto nós precisamos valorizar biblicamente algumas teorias extra-bíblicas, sim, tá bom? Como lógica consistente, haja vista discorrerem de exaltas pesquisas, tá bom? Então nós não somos contra, tá bom? Pesquisas extra-bíblicas, mas que tenham uma exaustiva pesquisa a respeito das últimas coisas e que tenha relevância e harmonia com a palavra de Deus, tá bom, querido? Então, trazer algumas teorias extra-bíblicas, tá bom? A qual alguns homens de Deus, alguns estudiosos, alguns doutores harmonizaram, tá bom? Com as escrituras, o conteúdo das páginas da Bíblia, tá bom? Então, se isso não ocorre, se isso não ocorrer, nós não fizermos um estudo tanto extra-bíblico de teorias, mas que venha realmente estar em concordância com a palavra de Deus. Então, quando nós não fazemos isso,
isso vai discorrer simplesmente de uma teologia especulativa da qual não vai se valer para chegar a lugar nenhum, tá bom? Então aquilo que não está nas escrituras, nós não vamos estar perdendo o nosso tempo para discorrer. Olha só que legal, Daniel, capítulo 12, versículo 8, ele diz o seguinte: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Olha só que bacana aqui. Nesse texto, o profeta Daniel não ousou desvendar por conta própria os mistérios relativos ao futuro. Antes, ele vai confessar aqui no texto aqui: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Olha só que legal. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Então Daniel não compreendeu e pediu graça de Deus, e pediu conhecimento de Deus. As escrituras não foram divinamente produzidas para que cada indivíduo, ao interpretá-las, tire as suas próprias conclusões. Não, de forma alguma. Elas são a revelação de Deus e nós devemos nos aproximar dela com o objetivo de assimilar as verdades reveladas pelo Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Tá bom, querido? Então o próprio Daniel vai pedir realmente discernimento, vai pedir compreensão dessa palavra. Então nós não podemos de forma individual tentar interpretar aquilo que nós não conhecemos, se não for pela revelação divina, orando e buscando e exaustivamente estudando essa palavra, tá bom? O próprio apóstolo Paulo, olha só que interessante, um outro exemplo aqui de alguém que, apesar do seu elevado conhecimento, tá bom? A sua elevada erudição, não abriu mão das escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4 a respeito da palavra de Deus. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. E ele vai voltar a ratificar em Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Olha só que bacana. Mesmo Paulo, sendo intitulado aí o doutor dos gentios, Paulo jamais ousou especular acerca do que não lhe fora revelado. Antes admitiu, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12, ele vai dizer: agora eu conheço em partes, mas então conhecereis como também sou conhecido. Olha só que bacana, ele está dizendo que não conhece tudo. Tá bom? Ele não vai fazer especulações aquilo que não foi revelado para ele. Então, escartologia bíblica, e quem estuda escartologia bíblica sabe. Está revelado? Então vamos falar. Está revelado? Então vamos ensinar. É compreensível? Então vamos falar. Agora, aquilo que não está revelado, que foi nos revelado somente por partes, nós não podemos passar uma especulação que a palavra de Deus não diz. Então nós temos que tomar muito cuidado e nós sabemos, tá bom, querido, que um dia nós saberemos de todas as coisas. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18, tá bom? Que nunca nós vamos alcançar a glória em que nós há de ser revelada. O que nunca nós esqueçamos da glória que em nós foi revelada, e volta a repetir, tá bom? A glória que há de ser revelada em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Então tem muita coisa
Tem muitas verdades que só poderão ser conhecidas futuramente após o arrebatamento da igreja. Então a gente tem textos, a gente tem uma visão, nós temos uma estrutura a respeito de escatologia, da volta de Cristo, da grande tribulação, de bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, juízo final, o que a palavra de Deus nos diz. Só teoricamente nas Escrituras, mas existe muita coisa que vai ser levado à tona, ser conhecida. Isso não é evento futuro, isso não é evento que ainda não aconteceu após o arrebatamento da igreja, e Pedro vai discorrer sobre isso em João vai discorrer sobre isso em 1 João capítulo 3, versículo de número 2, a qual mesmo vai dizer no seu texto o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha que texto fantástico e poderoso. Ele vai dizer o seguinte: olha, filhinhos, ainda não é manifesto, tem coisa que a gente não compreende ainda, tem coisa que não dá para falar aquilo porque ainda não foi manifesto, mas nós sabemos que quando ele manifestar, olha só que bacana, quando Cristo vier arrebatar a igreja, nós seremos semelhantes a ele, porque assim o veremos. E tem muita coisa que vai ser levada à tona quando Jesus vier realmente arrebatar a igreja dele, tá bom? Vamos aqui para uma pequena definição do que é escatologia, tá bom? Então, escatologia vem do grego escartos, que tem muitos significados, tá bom? 9, se eu não me engano, ao todo. Eu trouxe aqui os mais relevantes, tá bom? Então, escartos, do grego escartos, significa últimos, derradeiro, final, extremo, última coleta, o derradeiro da coleta, o final da coleta, o extremo da coleta, tá bom? Então, logia aqui está no sentido de coleta, tá bom? Traçando aqui por miúdos aqui, a gente pode dizer que é o estudo dos acontecimentos que hão de ocorrer conforme a soberana vontade de Deus, a qual o apóstolo Paulo ele vai declarar em Efésios capítulo 3, versículo de número 11, segundo os eternos propósitos que fez em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pô, pastor, por que estudar escatologia bíblica? Por quê? São muitas perguntas quanto ao futuro, mas nós não podemos perder de vista a base de uma proveitosa análise das últimas coisas. Não ir além do que está escrito na Bíblia, tá bom? Nós não podemos ir além do que está escrito na Bíblia. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vai dizer o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Então, a palavra está aí, está revelado, Deus está nos mostrando o que vai acontecer nos últimos dias, então nós devemos, na verdade, nos aperfeiçoar nesta palavra, nós devemos, na verdade, obter esse conhecimento, tá bom? Não ir além do que está na Bíblia, mas aquilo que está revelado nós temos que reter, aprender, colocar em prática como ensinamento e conduta diária, tá bom? Em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor um contra o outro. Então, estou batendo muito forte aqui nessa introdução que não é viável, não é o caso, e nós não vamos fazer isso de trazer algo que não está realmente na Bíblia Sagrada, tá bom? Algo que não está revelado,
não vai tirar o brilho de um estudo escatológico, pelo contrário, tá bom? O estudo escatológico bíblico, ele é muito importante e saudável para nós não colocarmos abobrinhas na nossa cabeça, tá bom? Embora o ser humano seja obcecado por novidades, os subsídios extras bíblicos, como divagações filosóficas, supostas divinas revelações, que tem muito por aí, tem até muitos livros, eu leio também sobre isso, né, sobre divina revelação, mas a gente não pode confundir essas revelações com os estudos da palavra de Deus, tá bom? Então, muitas dessas teorias extrabíblicas, muitas dessas supostas revelações só vão confundir realmente o que essa palavra tem de nos ensinar como realmente verdade, tá bom? Como realmente bíblico, tá bom? Eu vou deixar aqui uma conclusão, utilizando aqui o texto aqui, da teologia sistemática de Dogma. Ele vai dizer o seguinte: Dogma é um teólogo, existe uma teologia sistemática somente dele, tá bom? E ele vai dizer aqui o seguinte: é preciso ter em mente que teologia não é filosofia. A teologia não pretende descobrir a verdade nem conciliar o que ensina como verdadeiro com todas as outras verdades. Seu papel é simplesmente declarar o que Deus revelou em sua palavra e vindicar tais declarações até onde é possível em face dos equívocos e objeções. É especialmente necessário ter em mente esse limitador e humilde ofício da teologia quanto a nós programamos a falar dos atos e propósitos de Deus. Então, a introdução do livro da teologia de Dogma, ele vai deixar isso daí, vai deixar bem claro. E é bem verdade que a teologia sistemática deve ser harmonizada com a teologia bíblica, tá bom? Tais matérias não existem para dividir teólogos, coisa nenhuma. Por isso, ao estudarmos as coisas que devem acontecer, como está escrito em Apocalipse 1,19, de modo compendiado e sistemático. Nosso objetivo nesses estudos aqui é fornecer aos estudiosos do assunto uma visão global da escatologia bíblica. Com isso, nós podemos analisar cada evento voltado para o necessário ao estudo panorâmico, tá bom? Então, essa é o nosso primeiro contato, essa é a nossa introdução, tá bom? E a nossa segunda aula nós vamos falar sobre os principais eventos escatológicos, tá bom? Eu vou logo aqui passar um açúcar aqui para você ficar curioso para a nossa próxima aula. Então, quais são os principais eventos escatológicos que nós vamos trabalhar, tá bom? Isso a gente vai trabalhar resumidamente, porque depois nós vamos trabalhar eles mais profundamente. Então, os principais eventos escatológicos são o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, olha só que legal, a vinda de Jesus Cristo à Terra, o fim do império do anticristo, o julgamento das nações, o milênio, a revolta do diabo, tá bom? O juízo final e novos céus e nova terra. São os principais eventos e nós vamos estar trabalhando eles resumidamente na nossa próxima aula, tá bom? Você que gostou, deixa o seu ok, faça o seu compartilhamento. Se tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua pergunta, sendo pelo Instagram, sendo pelo Facebook ou até mesmo pelo nosso canal aqui, Momento Teológico. Nós temos um prazer de tirar a tua dúvida, tá bom? E você que deseja acrescentar aqui com comentários, que sejam comentários saudáveis, comentários que venham trazer acréscimo ao nosso conhecimento a respeito de escatologia. Um abração, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e nós nos vemos aqui na nossa próxima aula, tá bom? Paz do Senhor!